Se esse vídeo apareceu para você, agradeça, porque essas três coisas, com toda certeza, vão transformar o seu ano de 2025. E eu vou deixar melhor para o final, porque é uma coisa que você nunca ouviu e com certeza você vai ter uma dificuldade no início para entender, e quando você entender, você vai falar isso que faltava para os meus dias. Então, para ser objetivo e não ficar me alongando, eu quero só que você me conheça. Eu sou o Breno Ferreira, eu sou casado com a Núbia, sou pai da Sara e do Coa. Sim, eu sou bem jovem, eu tenho 23 anos, já sou empreendedor desde os 15 anos de idade e graças a Deus eu tenho vivido coisas extraordinárias na minha vida. E antes do ano acabar, eu sempre falo isso, né? Todo ano tenho carregado essas palavras e mais uma vez isso vai acontecer. O ano ainda não acabou. Eu vivi um testemunho em 2022 impressionante na nossa vida. A gente estava morando lá em São Paulo, eu e minha esposa, nós somos de Curitiba, no Paraná. Aliás, agora eu estou no interior do Paraná com a minha família, aproveitando esse fim de ano, a casa da minha avó aqui do lado, aqui na casa dos meus tios. E é muito importante você reconhecer que aquela pessoa que está te falando algo, ela não é uma pessoa que só está falando algo que leu num livro, mas ela está falando algo que ela vive. E por isso que eu vou te contar isso rapidamente. Em 2022, eu e minha esposa, a gente estava morando em São Paulo, num momento totalmente novo da nossa vida. E se você empreende ou se não, você sabe que a vida de um empreendedor é totalmente... não existe estabilidade, né? É totalmente diferente, é totalmente um dia de cada vez. E aqueles dias estavam sendo bem difíceis para nós financeiramente. Era o primeiro ano de casados, era o final daquele ano de 2022, e veio uma voz. E eu ouvi aquela voz dizendo, o ano ainda não acabou. E a gente estava apertado financeiramente ao nível que a minha esposa, a Núbia, mandou uma foto para mim do mercado. E eu lembro que eram alguns ovos, assim, acho que eram 12 ovos. E ela falou que, tipo, sei lá, tava X reais e a gente não tinha como levar. Tipo, se não levasse essas coisas, não teria como levar o ovo. E estava bem apertado. Por que eu estou te dizendo isso? Graças a Deus, nunca faltou o que comer sobre a nossa mesa. Mas quando a gente está passando em momentos apertados financeiramente, eu não sei se você está passando por esse momento também, na sua família, na sua vida, isso tira a nossa paz. Completamente, tira a nossa paz. E aqueles dias estavam sendo bem difíceis. Conversar com Deus, crer que as coisas iam melhorar, porque quando você está passando pelo dia mal, por uma tempestade, é super difícil você achar que isso vai passar. E naqueles dias, eu lembro que eu ouvi essa voz, o ano ainda não acabou. E de forma bem clara e objetiva aqui para vocês, a gente pode contar essa história em outro vídeo, com mais detalhes. Se vocês quiserem, até comente aqui. Mas a gente faturou o que a gente nunca faturou no final do ano. Ali no dia 11 de dezembro e no dia 12 de dezembro a gente faturou muito. Mas muito. Aquilo que a gente nunca tinha faturado na nossa vida. Assim, desde os 15 anos que eu comecei a empreender até lá, se juntar tudo, a gente não tinha feito esse dinheiro. E graças a Deus, as coisas foram avançando. O que eu tenho para dizer para vocês nesse vídeo? Se você quer viver um ano de 2025, realmente o melhor ano da sua vida, até hoje, porque eu tenho certeza que daí 2026 vai ser ainda melhor, você tem que aplicar essas três coisas na sua vida. E se você aplicar, eu tenho certeza absoluta que vai transformar os seus dias. Transformou os meus dias, transformou os dias de pessoas que eu conheço, transformou os dias de pessoas que eu tenho de referência, que eu ainda nem conheci, e de pessoas que tiveram histórias lindas, extraordinárias, que eu já li em livros, que hoje já não estão nem mais aqui, mas deixaram um legado extraordinário. Primeiro ponto, eu vou deixar o melhor para o final, não é para te deixar curioso, nada disso, mas não é só para, o melhor está no final, é porque é mais gostoso, a gente vai aproveitar muito mais esse assunto no final. Primeiro ponto, mentalidade. Não vou trazer uns papos aqui engraçados de coach, nada disso. Eu vou trazer um papo aqui real. A nossa mente, ela é muito baseada pelas coisas que a gente vê, pelo que a gente ouve, aonde a gente está, no nosso ambiente, seja de trabalho, de escola, faculdade, familiar, o que for. E se a gente não cuidar dessa área, independente se cuidar ou não, isso vai acontecer. Por exemplo, vou dar um exemplo. A segunda área é o corpo, tá? E a última a gente já fala. A última é uma coisa maluca, que às vezes você nunca ouviu dessa forma, e por isso que eu vou deixar para depois. O corpo, que é a segunda área, mas eu já vou para lá, eu só vou dar um exemplo. Se você cuidar ou não, você vai comer besteira
você vai engordar. E se você cuidar do seu corpo, você vai emagrecer, vai ficar saudável, mais disposto, com mais energia, vai dormir melhor, vai ter uma vida muito melhor. Independente se você cuidar ou não, vai acontecer alguma coisa. Não tem o meio termo, não tem o mais ou menos. Então o que eu quero te dizer da mente é a mesma coisa. Se você não cuidar daquilo que você absorve, daquilo que você fala, daquilo que você ouve, daquilo que você vê, independente se você acha que não está acontecendo nada, está acontecendo algo sim. Por exemplo, se você todos os dias está indo para sua cama e mexendo no celular e demora muito para dormir, é óbvio que o seu sono vai ser muito pior do que se eu deitar agora, à noite, né? Chegando nessa noite, não mexendo no celular, na última 1 hora antes de dormir, com as luzes baixas, e eu vou dormir muito melhor, e vou acordar muito mais disposto. Talvez você saiba disso, como eu também soube por muito tempo e não apliquei. E eu tento aplicar todos os dias, porque algo que salvou os meus dias foi entender algo impressionante, poderoso, e eu quero que você ouça isso também. Constante, muitas das vezes na minha vida, eu ouvi que constância era fazer algo continuamente sem parar, sem falhar. Então, por exemplo, vou definir que esse ano eu vou na academia todos os dias, e todo ano você vai se frustrar, porque acontecem circunstâncias, não somente circunstâncias de preguiça, mas uma viagem, o que for. Então, o que eu tenho para te dizer? Constância, isso aqui é libertador. Constância não é você não falhar em algo que você está com objetivo. Constância, e quem é constante de verdade, é aquele que, quando falha, não demora para voltar. Isso eu aprendi também através de um vídeo muito importante que eu vi de uma amiga minha, graças a Deus pela vida dela, Luana Carolina, que foi um ensinamento que ela postou que foi, cara, sensacional. Constância não é você não falhar. Constante mesmo é aquele que falhou e volta. Então, por exemplo, eu percebi que eu parei de ir na academia, estou 2 dias sem ir, então eu vou voltar. Isso é constante. Constante não é não errar nunca. Então, na mentalidade, que é a primeira parte que eu quero falar para vocês, desenvolva habilidades cruciais. Por exemplo, vou te falar alguns pontos de forma objetiva, depois você pode estudar mais a fundo sobre elas. Mas para realmente só começar o seu ano de 2025 de uma forma extraordinária e ser o melhor ano da sua vida. Cuidado com o que você ouve. Seja as músicas, seja podcasts, seja os influenciadores que você segue, seja as pessoas que você pede conselho, seja os amigos que você tem. Cuidado com o que você ouve. Porque, assim, 99% das pessoas que não percebem estão sendo guiadas e elas não sabem para onde elas estão indo. E se você não define o rumo da sua vida, as pessoas vão definir. Não tem meio termo, sabe? Tipo, deixa isso claro, anota na sua parede. Se eu não escolhi para uma direção, alguém vai me levar para outra. Você nunca vai ficar na inércia, parado, sem movimento. Então, ou você está crescendo ou você está descendo. E você quer crescer nesse ano. Mesmo que a ansiedade, alguns medos, autoestima, algumas coisas possam estar te atrapalhando, você vai vencer isso. Mas isso começa com o que você está ouvindo. Se você está ouvindo esse vídeo, já é um bom começo. Porque você poderia estar arrastando o Reels, o TikTok, conteúdos rápidos, e estaria ficando obeso cerebralmente. Como que é isso? Obeso? Só para explicar para vocês. É que obeso de informação, obeso mentalmente, cheio de coisa e não aplica para nada. Então o que eu quero que você faça? Que esse vídeo seja aplicável. Primeiro ponto, cuidado com o que você ouve. Anota aí, anota em algum lugar, anota no papel. Seria melhor para você não mexer no celular, chegar a notificação e você entrar em alguma coisa. Anota no papel. Cuidado com o que eu vou ouvir nesse ano. Segundo ponto, cuidado com o que você fala. Eu não sei se você crê ou não na palavra de Deus. Eu creio, sou cristão, e eu quero só te dar um ponto específico sobre isso. A Bíblia diz em Provérbios que as palavras que nós falamos, declaramos, elas geram vida ou morte. Tem vários estudos, tem vídeos na internet, pessoas falando para água, pessoas falando para arroz e movimentando. É impressionante. Se você quiser entrar no âmbito espiritual comigo, olha isso. As palavras têm sim um poder impressionante. Em Gênesis, na Bíblia, Deus, ele disse que ele criou os céus e a terra, o mundo inteiro, através da palavra. Sim, através da palavra. Ele disse, haja luz e houve luz. Então, ele fez através da palavra. Aquele mesmo Deus enviou seu Filho, ele morreu por nós, e hoje, através da graça, do amor de Deus, quando nós aceitamos Jesus, ele habita dentro de nós. O que isso significa? Que não é só a minha palavra tem poder, é que o próprio Deus habita em mim, e quando eu falo algo, aquilo
é criado, seja bom ou seja ruim. Então, comece a declarar. Comece a falar as coisas, mesmo que você não veja. Esse é o segundo ponto. E terceiro ponto, sobre a mentalidade. Eu preciso que você cuide do seu ambiente. Ele determina muitas das vezes quem você é. Por muito tempo, eu achei que isso era bobeira. Sendo sincero pra vocês. Eu achei que isso era bobeira, total. No começo eu falei, cara, legal, funciona e tal, mas um ponto eu falei, cara, não define assim 100%. Mas o ambiente é poderoso sim. Se você não cuidar, o ambiente ele te leva. Por exemplo, agora fim do ano, todo mundo lá, vou descer pra BC, vou descer pra BC, vou descer tal. Eu já passei o ano novo lá. Eu sei o que acontece lá. Você sabe que é uma doideira, é festa, praia e tal, e bebida, e um ficar com o outro, aquela coisa louca. O ambiente determina muitas coisas. E se você ainda não está firmado, como eu não estava, né, na minha adolescência, você naturalmente vai fazer o que os outros estão fazendo. E eu vou te falar, quanto mais você está dentro de um ambiente onde você não quer estar, que você não percebe nesse momento, mais difícil fica de sair. Então, cuidado. Cuidado. Eu não tinha essa consciência de ambiente, nunca tive isso. E isso foi sendo gerado. Eu fui conhecimento. Eu perecia literalmente por falta de conhecimento. Eu não sabia. Então, o ambiente influencia. Cuide do ambiente onde você está. Cuide das pessoas que você anda. Porque isso vai determinar muito o seu ano de 2025. Segundo ponto, para a gente não se alongar muito mais. Corpo. Você precisa entender que não é nada sobre ficar no shape, ou sobre ter tanquinho, ou nada disso. É sobre você ter uma vida saudável e você parar de ficar o dia inteiro com sono, com baixa energia, porque isso não é normal. Não é normal. O normal, o que era para ser normal, é a gente ter disposição, acordar bem, viver bem, fazer esporte. Cara, fazer tudo o que era para ser feito num dia e dormir bem. O que tá acontecendo é que a gente vive um dia inteiro cansado, com preguiça e é uma bola de neve. E eu sei que você tá cansado de ouvir isso, de tentar, mas essas coisas vão te libertando. Sabe, eu falei de constância, provavelmente isso libertou sua mente, de pensar que, cara, não é sobre quem não erra, todo mundo erra. Para de pensar assim, entendeu? Isso vai te prendendo. É o fato de você pensar que, sim, o seu corpo tem que se desenvolver. Como? O que você come é a principal coisa importante. Comece a comer melhor. Comida de verdade. Arroz, feijão, carne, ovo. Comece a comer fruta. E assim você vai melhorando a sua vida. Não tô falando pra você comer salada toda hora, não tô falando só pra você comer coisas fitness, nada disso. Coma comida. Para de comer bolacha, para de comer besteira, para de comer essas paradas. Não faz sentido. Isso só satisfaz no momento e depois vem um baque muito forte. Então tudo que você ingere, seja na sua mente, como eu disse no começo, seja comendo, e vai influenciar a sua vida. E você precisa cuidar. Com isso, aí você faz um esporte. Vou fazer vôlei, futebol, basquete, academia. Não, pelo amor de Deus, entenda isso. Tem muitas pessoas que não gostam de academia. Então entenda que esporte, quando eu falo, não é só academia. A gente já pensa na hora, putz, um negócio chato. Cara, então faz outra coisa. Vai pro Pilates. Faz alguma coisa. Comece a caminhar, comece a correr, mas faça algo. Por favor. Isso vai fazer que o seu ano de 2025 seja o melhor ano da sua vida. E terceiro ponto, para a gente finalizar esse vídeo muito importante, eu trazer isso, mas eu preciso que você pense comigo. A quarta dimensão. Sim, você deve ter bugado agora e tá pensando, como assim? Quarta dimensão. Provavelmente na sua vida, eu ainda não sei, mas eu quero saber, deixa aqui nos comentários depois para eu ler, eu quero realmente ler com atenção, entender o que você tem vivido, e se esse vídeo fez sentido para você. Você pode ter rezado vários dias nesse ano, pode ter orado, mas você não vê as coisas acontecendo. Parece que nada acontece, sabe? Parece que não avança, parece que as coisas não mudam. Algumas coisas sim, outras coisas não. A quarta dimensão funciona como? Tem um livro maravilhoso, que eu até recomendo muito, eu vou deixar o link para vocês comprarem aqui embaixo. Esse livro é tremendo, eu ganhei de presente esse livro. Eu já presenteei outras pessoas com esse livro também. Esse livro aqui, ó, Quarta Dimensão. É um livro impressionante, impressionante. O que eu quero que você entenda? A quarta dimensão está disponível. É como se fosse um poder. Me dê liberdade aqui pra gente conversar sobre isso de uma forma mais fácil. Cara, você já viu o filme Vingadores, por exemplo? É como se você fosse um super
homem, uma super mulher, nossa, que tem poderes impressionantes e não usa. É como se você tivesse ganho um iPhone novo, o último iPhone, ele está na caixa e você não acessa ele. O que é acessar? É aquilo que já está disponível, é meu, mas eu não pego. E como se eu deixasse a caixa aqui o ano inteiro e não pegasse ela. O que eu quero te dizer? A quarta dimensão funciona com um dos principais pontos na sua vida. As orações em 2025 têm que começar a ser orações realmente específicas. Se você começa a fazer orações, ou se você sempre fez orações amplas, Deus abençoe meu dia, Deus abençoe meu ano, Deus abençoe minha vida, Deus abençoe meu trabalho, tá? Você não vai ver realmente a forma que Deus vai agir e você não vai conseguir glorificar a Deus entendendo que foi Ele que fez. Mas se você for específico, por exemplo, na quarta dimensão mesmo, Ele compartilha conosco que teve um determinado momento que ele estava dormindo no chão, estudando no chão, comendo no chão, super pobre, nos bairros mais pobres da Coreia. E aí lá, ele chegava e falava assim, Deus, eu tô levando a sua palavra, Deus, eu tô vivendo o seu propósito, e mesmo assim eu tô perecendo tanto. O que eu faço? Me ajuda. E aí o que ele faz? Esse dia, passa uns 5 meses, ele vai conversar com Deus e ele ouve uma voz dizendo para ele que as orações deles estavam erradas. E como ele iria glorificar a Deus se ele não orava por algo específico? Era como se, na sua vida, já pode ter experimentado de algumas coisas de Deus, como eu já experimentei, mas é como se tivesse muito, muito, muito mais, como se a gente experimentasse 1% dos 99% que ainda restam. Então, o que eu quero que você entenda? Naquele dia ele começou a orar específico, pelas coisas que ele precisava. Pai, me dê uma cama para dormir. Pai, me dê uma cadeira. Vou ser mais específico, como ele fala. Uma cadeira de rodinha, que seja assim, dessa cor. Eu quero uma bicicleta. Então ele andava de a pé. Ele pediu uma bicicleta norte-americana, que seja de aço, que seja forte, tal, tal. E outra coisa, segundo passo, que daí muita gente não faz, a gente para por aí, é viver pela fé. A Bíblia diz que a fé é a certeza daquilo que ainda nossos olhos não viram, mas é a certeza. Era como se, lembra que eu falei agora há pouco que a palavra tem poder e a palavra no mundo espiritual gera vida ou morte? Quando nós declaramos uma palavra de vida, ela já gerou. É como se fosse um bebê. Quando ele foi concebido, ele já foi gerado. E agora vai ter 9 meses o processo para ele nascer. Então, o que eu estou te falando? Que quando você está declarando algo específico, saiba que aquilo foi gerado. E eu não estou te falando para desejar seus desejos próprios. Cuidado com essa linha. Eu estou te dizendo algo precioso, então quero que você pegue de uma forma preciosa. Ele não é um Deus aqui que vai ficar realizando seus desejos de forma, tipo assim, um gênio da lâmpada. Não, eu estou falando de um Deus que está disposto e disponível para trabalhar juntamente com você, para viver uma vida com você. E quando nós fazemos essas orações, nós chamamos ele para fazer parte. Então um dia ele chega e vai testemunhar para as pessoas da igreja dele, ali da comunidade, da tenda que eles oravam. Lá era umas 4:30 da manhã. E aí ele chega e testemunha que ele tinha agora uma bicicleta, que ele tinha isso, tal, uma cadeira. E aí os jovens chegam para ele e perguntam assim, pastor, eu quero ver a bicicleta, eu quero ver a bicicleta. Ele falou, Deus, como? E agora? Você pediu para que eu agisse pela fé, para que eu testemunhasse, porque tem outro versículo que diz que para a gente já tomar posse como aquilo já fosse real, né? Como se já fosse verdade sobre a nossa vida. Então, assim, já tome posse, porque aquilo que você já viu pela fé já é verdade. E assim, ele vai até a casa dele, chega na casa dele, abre a porta lá da casa dele e eles não veem bicicleta nenhuma. E naquele momento ele fala assim, é como se fosse uma gravidez. Aquilo que eu disse já foi gerado, pela fé já existe, mas eu ainda estou esperando o processo até chegar em mim. Zoaram ele, brincaram com ele, o pastor tá grávido de bicicleta, tá. Passou algum tempo ali, chegou a bicicleta, chegou as outras coisas que ele pediu a Deus. O que eu quero te dizer? Esse ano de 2025 só vai ser o melhor ano da sua vida se você cuidar da quarta dimensão de uma forma primordial. Que você entenda de fato mesmo, que existe uma quarta dimensão. A gente está aqui na terceira dimensão, naquilo que a gente ouve, naquilo que a gente vê, e tem uma quarta dimensão, onde as coisas começam a trabalhar no âmbito espiritual. Isso aqui é gigante, a gente pode fazer vários outros vídeos falando sobre isso, mas eu quero que você comece a viver pela fé. Tenha certeza que Deus, ele ama você.
Eu não sei se você ainda tomou essa decisão, mas a Bíblia diz que todo aquele que crê com seu coração e confessar com a sua boca, assim será salvo. Não é difícil. A Bíblia diz também que não é por obras, para que ninguém se vanglorie. O que é obras? Não é por ações, não é por, eu rezo muito, eu oro muito, eu faço isso, eu vou no monte, não é por obras. Isso é para que ninguém se vanglorie, é pela fé, é dom de Deus, a Bíblia diz. Então, se você deseja aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, já aproveita agora o final do vídeo para orar comigo. Faz assim, feche seus olhos e fale assim: Pai, eu hoje me arrependo dos meus pecados e eu te peço que escreva o meu nome no livro da vida. Eu reconheço que Jesus é o meu único e suficiente Salvador. Amém. Se você crê que Jesus é o seu único e suficiente Salvador, crê de todo o coração e confessar com a sua boca, será salvo. E agora o que eu te falo, cuide de tudo aquilo que eu falei, do ambiente, das pessoas, procure uma igreja, sabe? Vá no ambiente certo, ande com as pessoas certas. E eu vou te falar, esse ano de 2025 vai ser o ano mais importante da sua vida. Nesse momento, anote e ore específico tanto do seu trabalho, tanto da sua saúde, tantas coisas, e você vai me falar depois se não funcionou. Trabalhe com Deus juntamente com Ele, de mão dadas com Ele. Não trabalhe como um Deus pedinte. Não trabalhe como um mendigo pedindo a Deus. Não. Trabalhe com Deus no relacionamento, que você vai ver que as coisas vão fluir e, consequentemente, você vai ver Deus operando grandes coisas na sua vida. O meu desejo é que em 2025 você possa usufruir de uma dimensão totalmente diferente que você nunca experimentou. Que você possa ver Deus operando milagres e maravilhas. E que realmente você tenha um ano maravilhoso. Se você gostou desse vídeo e viu até aqui, comenta: eu acredito que o meu ano de 2025 vai ser uma bênção, porque eu quero ver se você assistiu até o final. Deixa o seu like aqui embaixo, compartilha no mínimo para uns 10 amigos no WhatsApp, que vai ajudar muito a vida deles. E dos 10 que você vai mandar, pelo menos um vai assistir, porque não é para todo mundo uma transformação de vida, é só para aqueles que querem. E assim, se inscreva no canal, para que a gente possa ter mais vídeos como esse, tá bom? Um grande abraço, que vocês continuem abençoados e aplique tudo aquilo que eu disse.